Olá, graça e paz. Vamos falar um pouco mais sobre a palavra de Deus hoje. Eu gostaria de fazer uma oração antes da gente poder falar sobre aquilo que o Senhor tem para os nossos corações no dia de hoje. Amém? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós damos graças ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, nos dirigindo ao Senhor em oração, porque sabemos que o Senhor é um Deus que ouve a nossa súplica. Peço ao Senhor, ao Pai em particular, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ministre a Tua palavra sobre nós, aquela que tem poder de nos transformar, instrumento do Senhor para nos transformar. Senhor, que o Senhor use essa palavra como uma espada de dois fios, que ela é descrita na Tua palavra mesmo, e que ela possa, Senhor, penetrar no mais profundo do nosso ser, na divisão da alma e do espírito, conforme a Tua palavra nos ensina, e ela possa discernir aquilo que está dentro de nós e transformar aquilo que precisa ser transformado. Pedimos ao Senhor que o Senhor faça conosco, assim como o salmista pediu. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Amém? Que bom poder falar sobre a palavra de Deus. A gente tem que aproveitar esse privilégio que temos de termos esse acesso às Escrituras, essa liberdade de falarmos sobre as Escrituras. E é sobre liberdade que eu quero falar hoje. E quero falar de liberdade num contexto que nós vemos hoje, onde talvez seja algo que as pessoas têm falado muito, têm buscado muito, cada um a sua forma aí, né? E dessas diversas formas, dessa variedade de formas de se buscar a liberdade ou de entender a liberdade, na verdade, muitas pessoas têm vivido presas, né? Porque muitas vezes nos equivocamos pensando que somos livres, mas na verdade não somos. E falando de espiritualidade ou de religiosidade, nós sabemos que a religião, ela, em alguns momentos, em alguns lugares, até nos dias de hoje, ela se perdeu na maneira como lidar com as pessoas. E nós sabemos que muitas vezes é colocado um fardo sobre as pessoas, e um fardo desnecessário, um fardo que não é aquilo que o Senhor, né, nos convidou a tomar sobre nós, que é o fardo dele. E aí a gente, se fosse falar sobre essa variedade de fardos, aí a gente gastaria muito tempo aqui, mas não é sobre isso que eu quero falar, mas que existe sim na verdade. Isso existiu desde sempre. Nós vemos o apóstolo Paulo falando, nós vamos falar um pouco sobre o livro de Gálatas, mas nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre isso, sobre alguns fardos, né, de leis e regras que muitas vezes as pessoas colocavam sobre o povo, principalmente o pessoal da Galácia, onde Paulo já tinha anunciado a liberdade a eles, mas muitos judeus estavam infiltrando na igreja e colocando regras e dogmas que eram desnecessários para a vida cristã, vamos dizer assim. E por causa disso nós vivemos até hoje consequências dessas atitudes. Então, desde que, na verdade, o povo se perdeu a entender qual é o propósito de Deus para a sua existência, na sua relação com o Criador, e começou a transformar aquilo que o Senhor tinha dito, desde lá do Antigo Testamento, mas nunca como um propósito de se alcançar salvação, mas como apenas um norte para as pessoas terem uma noção do que era, vamos dizer assim, correto ou moral de se fazer. E, na verdade, se transformaram isso em moeda de troca na relação com Deus. E muitas vezes é isso que a religião faz, e acaba colocando fardo pesado demais sobre a vida das pessoas por causa desse tipo de conceito. E isso fez com que, chegado um tempo onde que nós estamos hoje, onde a liberdade, né, ela é buscada e interpretada de diversas formas, muitas pessoas estão se desvencilhando ou se desvinculando, né, das suas congregações, estão se afastando da vida em comunidade, estão até mesmo definindo para si uma espiritualidade que é muito particular, e a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos dá um parâmetro de como que o Senhor quer que vivamos. Né? Nós vemos isso também no livro de Gálatas. Né? Então nós temos que estar muito atentos. Nós vemos também no livro de Romanos que Deus, lá no capítulo 8, diz que Deus nos libertou de uma lei, do pecado e da morte. Mas nós temos ainda uma lei sobre nós, que é a lei do Espírito e da vida, que vamos falar um pouco mais adiante a respeito disso. Mas sobre as pessoas que estão se desvinculando da fé, desvinculando da vida em comunidade e muitas vezes pensando que estão caminhando para uma vida de liberdade, eu até vi e comentei com o pessoal numa das nossas reuniões,
que eu vi uma pessoa dizendo que há um tempo atrás ela vivia com sua mãe, e a sua mãe, com a espiritualidade que ela achava que era correta na época, colocava muitos fardos sobre essa jovem. E essa jovem, então, ela decidiu tomar um novo caminho, né, talvez pensando que agora, por não estar mais debaixo da guarda da mãe, poderia viver a seu próprio modo. E, na verdade, o estilo de vida que ela tomou para si é um estilo bem diferente daquilo que nós vemos nas Escrituras, mas ela acha que agora ela está livre, agora está vivendo a liberdade, e acha que dentro desse tipo de liberdade que ela vive hoje, ela não está desagradando ao Senhor, né? Mas nós precisamos entender. Então, falando de liberdade, a gente vai ter como texto base Gálatas capítulo 5, versículo... O capítulo 5, na verdade, é um capítulo muito importante, fala muito sobre isso, mas o versículo 13 diz o seguinte, que nós fomos chamados para a liberdade, que o Senhor nos chamou para essa liberdade. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo, não usem essa liberdade para cumprir o desejo da sua natureza humana. Na verdade, nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo algo que nós já sabemos. Não existe ninguém totalmente livre. Tá? Não existe ninguém que não esteja sob uma influência de algo ou de alguém. Tá? Ou nós estamos debaixo do governo de Cristo, ou nós estamos fazendo aquilo que a nossa natureza humana quer. Não existe, uma vez eu ouvi uma frase muito interessante, não há trono dentro do nosso coração vazio. Alguém está sentado nele. Na verdade, nós podemos colocar Deus, né, ou a nossa própria natureza humana. Talvez você possa querer incluir aí o nosso adversário de nossas almas, o Satanás, vamos dizer assim, né, o diabo. Mas, na verdade, o diabo ele trabalha com aquilo que nós oferecemos para ele. Quando somos atingidos por alguma obra do inimigo, na verdade, é porque nós damos munição a ele. Tiago mesmo escreveu que o motivo das nossas guerras, dos nossos atritos, são as nossas próprias concupiscências. Né? Então, o inimigo não vai me tentar naquilo que já não está previamente no meu coração. Né? Se eu realmente estiver na presença de Cristo e governado pelo Espírito Santo, o inimigo não vai encontrar essa liberdade de me tentar fazer alguma coisa na minha vida. Mas quando eu achar que agora eu sou reinando sobre a minha vida, na verdade eu sou mais prisioneiro do que qualquer outra circunstância. Então nós vemos que Paulo coloca aqui. E quando nós vemos aqui, o que, como eu disse, muitas pessoas fazem o contrário do que Paulo está nos ensinando. Usam a suposta liberdade que eles achavam agora servindo a Cristo do seu próprio modo, para cumprir a vontade da sua própria natureza humana. E não é isso que Paulo nos ensina. Porque muitas vezes o que acontece é isso. Não estou mais debaixo do jugo de uma denominação ou da doutrina que meus pais impuseram sobre mim durante algum tempo, então agora eu posso fazer o que eu quero. E na verdade eu vi também uma frase interessante, que a verdadeira liberdade não é você fazer o que você quer, é você não fazer o que você quer. Porque o que você quer, o que eu quero, nós vamos falar sobre isso, é sempre errado. Por mais que a gente tente maquiar a realidade, nós sabemos disso. A Bíblia mesmo diz, conforme Paulo aqui diz aqui, nós não temos que usar a nossa liberdade para fazer a vontade da nossa natureza humana, porque a própria Bíblia diz que a nossa natureza humana, a tendência dela é inimizade contra Deus, é fazer o que é totalmente contrário à vontade de Deus. Então não pense você, não pense eu, que eu, estando reinando sobre a minha vida, vai haver em mim algum desejo bom de fazer aquilo que agrada a Deus. Não, não vai existir. Não vai existir. Aquele que pensa que vai existir, ele está muito equivocado com a sua espiritualidade, muito equivocado com a sua liberdade. O que eu vejo muito hoje são pessoas equivocadas com a sua liberdade. Então o apóstolo Paulo continua dizendo aqui em Gálatas, no capítulo 5, se nós permitirmos que o Espírito Santo governe nossas vidas, a gente não vai fazer a vontade da nossa natureza humana. Ou seja, se o Espírito Santo realmente estiver governando sobre nós, se nós estivermos debaixo dessa lei do Espírito e da vida, realmente nós vamos experimentar essa liberdade ao qual Cristo nos chamou. E vamos viver de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. O que acontece é que muitas pessoas não entendem essa liberdade porque não tiveram um encontro real com Cristo. Paulo mesmo fala sobre um herdeiro que enquanto ele é menino, ele ainda não desfruta daquilo que ele realmente tem por direito. Porque ele precisa de um tutor. O que é esse tutor? A lei. São as regras, os dogmas que vão existindo. Então ele precisa desse tutor. Mas quando ele chega à idade madura, e ele se torna herdeiro e tem o direito àquilo que o pai o deu,
Ele não precisa mais de um tutor. Mas é porque eu decidi viver debaixo daquilo que Cristo espera de mim, sem que isso se torne um fardo pesado para mim. É porque aquele que habita em mim, porque se Cristo habita em mim, e se eu tenho a mente de Cristo, e eu tenho o Espírito de Cristo, o que Cristo deseja vai ser o que eu desejo. Então isso é a liberdade. E essa liberdade que há em mim vai me fazer, muitas vezes, como eu disse, sentir vontade, porque nós sabemos que o próprio capítulo 5 de Gálatas fala de uma guerra que existe entre a nossa natureza humana e o Espírito. Então, quando essa natureza humana que só vai ser desfeita quando nós somos para a eternidade, ela desejar fazer algo, eu tenho a liberdade de dizer, eu não vou fazer isso. Porque eu estou em outro nível, em outra perspectiva de vida, e agora eu não vou fazer mais a vontade da minha carne. Isso é ser livre. Não é quando a sua natureza pede você, então agora eu sou livre, eu posso fazer. Porque tudo que essa natureza humana pedir é contrário à vontade de Deus. Essa é a verdade do ser humano, essa é a verdade da minha vida, é a verdade da sua vida. Não tem como a gente fugir dessa realidade. E como eu disse, bem-aventurado é aquele que admite e reconhece isso. E quando nós entendemos isso, nós vamos desfrutar realmente da verdadeira liberdade. Uma liberdade onde nós somos livres para resistirmos àquilo que é contrário à vontade de Deus e fazermos aquilo que é a vontade de Deus. E como eu disse que muitas pessoas tentam definir para si o que é realmente liberdade e o que é certo e o que não é, mas a Bíblia nos dá, né, uma direção a respeito disso, qual é a vontade de Deus, a maneira que Deus espera que vivamos. O apóstolo Paulo mesmo fala que uma das coisas que ele nos ensina é que a gente deve desfrutar dessa liberdade para abençoarmos uns aos outros, abençoar nossos irmãos. Mas lá na frente, quando ele vai falar do fruto do Espírito, ele vai falar lá sobre aquilo que deve reger a nossa vida, aquilo que deve ser percebido em nossa vida daquele que é livre, que é paz, amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio e outras coisas que está escrito lá, que são o fruto do Espírito, que está sobre nossas vidas. Aquilo é a vontade de Deus para nossas vidas. Quando eu digo que sou livre, mas não estou vivendo isso, na realidade eu estou sendo escravo da minha natureza humana. Eu estou sendo mais escravo do que eu pensava que era quando estava debaixo do jugo de alguma religião, de alguma espiritualidade. É claro que existem muitos extremos na espiritualidade. Existem religiões que ensinam coisas terríveis. Mas, estou falando dentro de um equilíbrio, de uma espiritualidade razoavelmente saudável. Mas quando eu vou para o outro extremo, eu estou tão escravo, tão prisioneiro da minha natureza humana, quanto um extremista de uma espiritualidade não saudável. E assim nós vamos vivendo uma vida, as pets daqui de casa, as duas dog, estão me atrapalhando aqui um pouco no vídeo. Então nós temos que entender isso, que nós precisamos viver a verdadeira liberdade que está em Cristo Jesus, e essa verdadeira liberdade é aquilo que faz a gente vencer a nossa natureza humana. Né? Então nós temos que estar atento à verdade de Deus e buscarmos isso para as nossas vidas. Porque aí sim estaremos vivendo a liberdade de Deus que Deus preparou para nós, para que a gente possa viver aquilo que Deus realmente espera e usar de maneira correta a liberdade que recebemos, não usarmos para cumprir a vontade da nossa natureza humana. E o que mais vemos hoje são pessoas dizendo estar livres do jugo da religião, mas são escravas da sua natureza humana. Não conseguem encontrar um equilíbrio, que é a vontade de Deus, que é viver debaixo do fruto, vivendo o fruto do Espírito Santo, debaixo daquilo que o Espírito Santo. O apóstolo Paulo é bem claro. Se você permitir que o Espírito Santo governe a sua vida, você não vai cumprir o desejo da sua natureza humana. E como eu disse para você, muitas pessoas pensam que são fortes o suficiente, que são santas o suficiente. Mas eu pego o exemplo do próprio apóstolo Paulo, que ele disse que o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu faço. E quando eu faço o mal que não quero fazer, não sei o que faz, mas o pecado que habita em mim. O que é o pecado que habita nele? A sua própria natureza humana, que é a natureza pecaminosa. E se com o apóstolo Paulo é assim, foi assim, por que achamos que conosco será diferente? Nós somos talvez mais santos, temos mais comunhão com Deus que o apóstolo Paulo? Certamente estamos um pouco distante disso. Mas se alcançarmos essa comunhão com o Espírito Santo, nós vamos viver aquilo que o Senhor realmente espera para nossas vidas. Mas isso depende de uma decisão nossa, de desejarmos andar com o Senhor. Nós não precisamos viver nos extremos do jugo da religião, como Paulo fala do filho lá que precisa de um tutor, que não desfruta de tudo aquilo que o seu pai conquistou para ele, da herança, e também não precisamos viver na libertinagem de vivermos guiados pela nossa natureza humana. Nós podemos viver de maneira diferente, podemos alcançar a graça de Deus para nos guiar
e vivermos uma vida realmente de liberdade. E a oração que eu faço hoje é para que esse conceito de realmente o que é liberdade possa estar nos nossos corações, possa reinar sobre nós, possa guiar nossas vidas, e assim possamos sim viver a liberdade em Cristo, viver a liberdade que Cristo nos chamou para viver, e saber que isso sim é vida abençoada, isso é uma vida de comunhão com Deus, isso é uma vida que realmente Deus tem para os seus filhos, para aqueles que o amam, e como o Senhor disse, aqueles que o amam guardam os seus mandamentos. Não é porque achamos que estamos com Cristo, porque temos agora uma espiritualidade que nós definimos para nós mesmos e achamos que é o certo, que vamos viver segundo a nossa natureza humana. Aqueles que amam a Cristo obedecem seus mandamentos. E esses mandamentos são a lei do Espírito da vida, que o Espírito Santo nos guia, que é uma vida de amor, como eu disse, uma vida de paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, que você já conhece bem. Se você não conhece, lê o livro de Gálatas capítulo 5, você vai encontrar lá, se não me engano, a partir do versículo 19, fala sobre as obras da carne e fala sobre o fruto do Espírito, que o Espírito Santo guie a minha vida e a sua vida. Eu gostaria de fazer uma oração. Santo e poderoso Deus, Pai, nós clamamos ao Senhor nesse momento, porque aprendemos na sua palavra que corremos um sério risco de entendermos erroneamente, Pai, o que é a liberdade. E aprendemos que a verdadeira liberdade está em Ti. A verdadeira liberdade foi a liberdade para a qual o Senhor nos chamou, e que devemos usar essa liberdade da maneira correta, para fazermos a vontade do Senhor, para vivermos de acordo com sua boa, perfeita e agradável vontade, servindo uns aos outros, vivendo segundo o fruto do Teu Espírito Santo, e não, Pai, vivermos uma vida de libertinagem, uma vida onde a nossa natureza humana é quem rege nossas vidas, porque sabemos que não há, Senhor, ninguém que seja totalmente livre. Talvez possa pensar que está livre do jugo da religião por causa de suas frustrações, decepções, mas trilha um caminho, muitas vezes, que é prisioneiro de si mesmo, prisioneiro das suas próprias vontades, prisioneiro dos seus próprios vícios, das suas próprias concupiscências, e nós queremos ser livres, ó Pai, de todas essas coisas, para que possamos viver a liberdade ao qual o Senhor nos chamou para viver. Que o Espírito Santo nos guie e nos dê uma vida livre no Senhor. Amém? Que a vida de liberdade em Cristo esteja sobre você e esteja sobre mim, e que assim a gente possa viver a vontade de Deus. Não permita que a sociedade, não permita que os conceitos do mundo deturpem a ideia de liberdade na sua mente e no seu coração. Mas viva a liberdade que Cristo nos chamou para viver. Deus abençoe em nome de Jesus.